Kobi Finkler, comentarista militar. Olá para você. Bom dia. Bom dia para você também. Vamos falar sobre os resultados da Operação Ancal. O porta-voz das FD divulgou esta manhã um resumo e, entre outras coisas, ele menciona mais de 1.500 ataques da Força Aérea. Sim, vamos olhar para o quadro todo. O que realmente está acontecendo durante todo esse período dos últimos 2 anos e meio? Isso começa de forma prática. Em janeiro de 23, já então a diretoria de inteligência identifica que os iranianos estão avançando e completando o plano deles. Se olharmos até mesmo para as fotos deles no coração de Teherã, eles simplesmente estão com intenções muito claras. Estamos a caminho do extermínio do povo de Israel, e por trás dessa imagem está um grupo de toda a liderança que foi eliminada agora nesta operação, e então começam a trabalhar de forma muito minuciosa e sistemática. Se olharmos para todo esse período, chegamos à nomeação de Eyal Zamir para o cargo. No Estado-Maior, no Ministério da Defesa, entendem que há 3 componentes. Que, na verdade, acho que nenhum dos nossos espectadores está ciente deles. Mesmo eu, quando fui apresentado ontem à tarde a todo esse grande sistema, não tinha tanta consciência disso. Estávamos simplesmente diante de uma ameaça existencial. Por que estou dizendo isso? E digo isso sinceramente, em toda a minha vida, em 40 anos de trabalho, porque o Irã poderia, em questão de meses, chegar a ter bombas nucleares, 2 a 3 componentes, e cada um deles é uma camada, é um pilar. Neste assento, nesta cadeira em que estamos sentados. O segundo ponto era a quantidade de 2.500 mísseis que eles tinham em 11 de junho, e isso deveria aumentar em mais um ano, justamente em julho de 2026, eles deveriam ter 8.800 mísseis. Esses mesmos mísseis de precisão, esses mísseis balísticos, esses mísseis pesados, dos quais 36 atingiram Israel e vimos os danos graves. E também as 28 pessoas assassinadas. O terceiro ponto era o receio de que tudo o que construímos durante 3 anos aqui dentro fosse perdido. Porque à medida que o círculo dos que sabiam do segredo, dos parceiros do segredo, dos tomadores de decisão, foi crescendo, ficou claro que era preciso ampliar isso e avisar mais pessoas para se prepararem, para estarem cientes, até mesmo os combatentes que, teoricamente, receberam uma convocação para chegar a um determinado ponto. Todos nós achávamos que eles estavam indo para a faixa de Gaza para uma operação de resgate deste ou daquele tipo, eles estavam destinados a atuar nessa parte do plano. E vou acrescentar mais uma coisa. Generais do exército israelense, 3 comandantes de comandos, comandante do comando central, sul e norte, não sabiam desse plano. A confidencialidade foi mantida a tal ponto, porque o fator surpresa era o ponto crucial, era o ponto mais importante. Como isso é chamado no exército israelense? Entre o 7 de outubro, quando fomos surpreendidos, e o 12 de junho, quando eles foram surpreendidos, estamos falando de 3 elementos centrais. Primeiro, como vocês mencionaram corretamente, a questão dos voos para lá, 80% do sistema de defesa aérea foi neutralizado. É preciso entender, Teherã é uma cidade muito grande, com 17 milhões de pessoas contando todos os seus subúrbios. Eles são estruturados em 2 sistemas de defesa, um no oeste do Irã e outro ao redor de Teherã. Eles protegiam todos os seus centros, todas as suas instalações, e 80% disso foi destruído em um período de 7 minutos. Além disso, toda a alta cúpula do comando deles foi atingida. 3 chefes do Estado-Maior, comandantes da Guarda Revolucionária, o comandante da Força Aérea e o chefe da inteligência, que era o mais importante depois de Soleimani, foram eliminados em um período de 7 minutos. O choque foi total para eles. 1.100 drones kamikaze foram lançados contra Israel. Yonata, nós lembramos da história dos drones kamikaze na guerra de agora, nos ataques do norte, na última guerra, que a maioria deles atingiu o alvo. De 1.100 drones kamikaze lançados contra Israel, são números insanos. 1.000 foram interceptados. Houve um drone kamikaze que entrou em Israel e, infelizmente, matou uma mulher em Beishia. Houve mais um drone que matou uma mulher na Síria. Essa história, a próxima história, é sobre as quantidades insanas de mísseis que deveriam ter sido lançados contra nós. Deveriam ter sido lançados contra nós, antes de 11 de junho e também desde o início da guerra, 500 mísseis superfície-superfície. Novamente, 36 atingiram Israel, todo mundo viu os danos, ouviu os números. 80% deles foram destruídos, 500 deles não chegaram ao povo de Israel, para que possamos entender a força dessas coisas. Além disso, o programa nuclear, ele foi atrasado em anos.
Quem diz o contrário, a CNN e o New York Times, são só histórias, só falácias. Eles não têm absolutamente nada em que se basear, porque nem mesmo os iranianos sabem o que está acontecendo agora. Estão verificando todas essas coisas. E está claro para todos que o Estado de Israel, sem dúvida, fez aqui um ato totalmente histórico. Quando ouvimos o tempo todo Netanyahu lidando supostamente com outras coisas, essa era a essência dele. Quando ouço as pessoas do Zamir, que toda sexta-feira, ou na verdade todos os dias, estavam de manhã em Gaza, à noite envolvidos na questão do Irã, todas as noites, todas as sextas-feiras, eram dedicadas a isso, dizem os seus próximos. Essa foi a decisão mais importante e decisiva da vida dele. E acima de tudo, como dissemos, realmente nos envolvemos em coisas que nem entendemos. Um feito histórico sem precedentes. Ainda se fala muito sobre isso. Há muitas coisas que não se pode contar ainda. Mas quando vejo aqui sobre a operação, não só dos 3 principais locais nucleares que o exército destruiu, os americanos ajudaram de forma explícita. Sim, os americanos. Francamente, teria sido difícil fazer isso. Não tenho essa capacidade. Esses altos funcionários. Até lá, ainda mais metros foram bombardeados e destruídos, inclusive nas últimas 24 horas. Centenas de combatentes, comandantes, terroristas como eu os chamo, da Guarda Revolucionária, do coração de Teherã, apenas 12 horas antes do início do cessar-fogo, foram eliminados, destruídos. E isso se soma a toda essa grande operação, realmente um grande feito. E ainda assim, como antes também em Gaza, eu pergunto às pessoas, tento verificar. É verdade? Ótima pergunta. Antes de tudo, não é um segredo nacional que o exército precisa estar junto com os Estados Unidos, assim como foi no caso do Líbano. Esse é o pensamento, essa é a intenção. O exército não pretende ceder aqui. O Estado de Israel não vai mais voltar a uma situação em que haja ameaça às suas fronteiras ou uma ameaça a ela como um todo. E por isso, esse mecanismo, Israel está transferindo. Israel em total coordenação com os Estados Unidos aqui, para alcançar um acordo no qual estará explicitamente escrito que Israel tem o direito. E aqui eu volto à sua pergunta. Exatamente como no Líbano, ontem, 2 terroristas foram eliminados. Isso é mais distante, é muito mais longe, é 1h30 de voo. Quando eu converso com os pilotos, e o comandante da Força Aérea diz a eles, não estou fugindo da resposta à sua pergunta, quando o comandante da Força Aérea diz aos pilotos, se houver uma situação em que vocês sejam capturados, nós faremos de tudo para resgatar vocês. Isso está a 1.500 quilômetros do território de Israel, e todos se apresentaram e todos voaram até lá. Quanto ao mecanismo, novamente, é muito parecido com o do Líbano. Assim como acontece hoje, nesta manhã e ontem durante todo o dia, eliminações no Líbano de terroristas do Hezbollah que tentam se estabelecer. Esse será o cenário no Irã. Por isso, precisamos aqui da ajuda americana, dessa cooperação com os americanos. Existe uma ligação muito estreita entre nós e os americanos, e caso vejamos, percebamos ou ouçamos que é o início de um mecanismo. Pode ser que os iranianos realmente façam 2 ações, ninguém sabe. Uma delas é que eles parem. Eles vão entender que as centenas de bilhões que investiram, foi uma perda de tempo para eles, porque agora sabem que vão ser atingidos. Segundo ponto, os iranianos são iranianos. O plano deles é igualar-se a Israel, isso está escrito lá em todo canto. E acrescento mais um ponto crucial e de grande importância, o eixo da resistência, que muitos esperavam que se mobilizasse, nem sequer se juntou de forma significativa. Do Líbano, especificamente do Hezbollah, uma força militar e política proeminente na região, não foi disparado nenhum único foguete, nem houve qualquer tipo de lançamento de projéteis em direção a Israel. Do Iêmen, um país distante em conflito, em todos os 12 dias de escalada de tensões e combates intensos, houve apenas 2 lançamentos isolados, o que é um número extremamente baixo e quase insignificante. Do Iraque, a situação foi encerrada antes mesmo de qualquer grande envolvimento, e a atenção e participação desse fronte realmente foram mínimas e quase inexistentes. Sem dúvida, a ausência de uma resposta coordenada e massiva do eixo da resistência é um fator surpreendente e digno de profunda análise. Também combatentes, também unidades, também centros que foram movidos daqui. Falei sobre isso o tempo todo. Houve um período em que houve uma espécie de pausa, relativamente, com forças e operações mais intensas em Gaza. E agora estão voltando a focar a atenção em Gaza. Me dizem 2 coisas nas forças de defesa de Israel. Primeiro, nós vamos apresentar, como você disse corretamente, em pouco tempo. Nós não estamos dispostos a prolongar isso. É uma questão de semanas, Leonata, até que esse evento em Gaza termine. Assim diz o exército de Israel.
Eles têm seus planos. Estão esperando a aprovação do escalão político. Está claro para eles. Está claro para todos. Mas o que não fizemos em 1 ano e 8 meses mudou para que termine em semanas. Kobi? Aparentemente, não mudou só o método de combate, mas também a forma de trabalhar lá. Também no exército de Israel decidiram que é preciso saber quando encerrar as coisas. Também no Irã. Posso te contar agora. Eu já sabia disso antes. Não muito. Não vou bancar o sabichão. Mas também no Irã havia um prazo entre 10 e 14 dias. Sobre o combate lá, sobre a operação lá, também em relação a Gaza, o exército de Israel tomou uma decisão. Também há um tempo em que é preciso terminar. Nós sabemos fazer isso. Vamos lhes dar as soluções. Claro que vamos apresentá-las primeiro ao escalão superior, mas definitivamente há um plano para não prolongar essa questão de Gaza além do necessário. Eles disseram claramente que, antes de tudo, a prioridade é o retorno dos sequestrados. Ouço isso todos os dias, inclusive ontem, do Estado-Maior e de toda a sua liderança. O retorno dos sequestrados é a prioridade máxima. A responsabilidade do Hamas também faz parte dessa equação, dentro desses dois preços, está claro? E tudo isso, eles me garantem que, em poucas semanas, também vão encerrar essa questão em Gaza. Olha, estamos ouvindo de toda a comoção que houve ontem, e eu também compartilho muito disso, com acordos e outras coisas. Há muitas coisas sendo tramadas por baixo dos panos. A ideia de que, por quase 3 anos, não sabemos nada sobre o ataque no Irã, que o comandante do Comando Norte não sabia que seria possível atacar o Irã em 12 de julho. Não sabemos o quão perto estamos de um acordo de troca de reféns, seja ele qual for. Estamos próximos, mas de novo, estar próximos não significa que vai acontecer amanhã de manhã. Estar próximos pode ser simplesmente estar alerta. Eu também acordei em 12 de junho, no meio da noite, e ouvi que estamos próximos. Sinceramente, digo isso também para os nossos telespectadores esta manhã. Estamos próximos. E também há um entendimento no sistema de segurança e no sistema político de que a questão de Gaza precisa ser resolvida. Mas como? Vamos esperar e ver, primeiro de tudo, quais serão as decisões do escalão político. Tenho certeza de que, depois das decisões tão corajosas de realizar Mira, também haverá decisões corajosas do gabinete aqui conosco. Kobi Finkler, nosso comentarista, obrigado. Ok.